que já tá. E depois você olha lá na minha página, ver se tá lá. Aqui ainda não apareceu. Agora sim. Olha, meu amor, você é a primeira a estar assistindo. A Lília já entrou A Lília também. também. Olha a Jana. Gente, vamos entrando. Faltam 3 minutos para começarmos. Deixa eu só A ver Jana, boa aqui. noite. Lilian, abraço. Sim, já tá tudo Ó, certinho. Daniele, a prima da Lila. Todo mundo vendo. Daqui a pouquinho a gente começa. Daniele Barzon por aqui. Boa noite, Dani. A Val. Boa noite para Lilian, para Thelma, para Val, que já está por aqui. A Thelma é a nossa prima da Lila. Sim. Oi? Não entendi. É que é a Thelma da Lila, mas a gente chama ela de Dalila. Ah, sim. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Olá, Lilian. A Dani. Daniele. Oi, Dani. A tia Yolanda também já está por aqui. A Adriana, querida. A Jana Nunes dando boa noite pra Jana, gente. Boa noite, Jana. A Thelma também dando boa noite. A Dalila, né? O Mário Augusto Brito. Boa noite, Mário. Legal. A Janes, a Nata. Adriana Novaes. Ela sempre assiste. Armando Neto. Ah, é? Ah, que legal. Ó, Seja a bem-vinda, Leila, Adriana. querida. A Jane. Vamos lá. Pessoal chegando, dando boa noite. Depois das férias. Sim, estamos de volta. Sim. Eu vi Arduin ali. Não sei se foi a Gabriela, a mãe da Gabriela ou o pai da Gabriela que deu boa noite. Não consegui ver. A Fernanda Gravena, boa noite, por aqui. Fernanda. A Andréia Testa. Massumi Boa Tanaka. noite, Massumi. A Fátima Silva também. Ah, e a Rosimara. Boa noite, Rosimara. Olha, o Edinaldo Trez, o nosso amigo Corró. Corró. Ah, ô Val, a gente já tava com saudade de você, hein? Que bom que você pode estar aqui hoje. A Lu, boa noite. Lu Félix. Sim. Boa noite. Lu foi minha secretária há muitos anos. Sim. Ah, que bacana. Fátima Silva, abraço. A irmã Viviane já tá por Oi, aqui. irmã. Com certeza o Davi. Hoje a estrela da live é o Davi, É o né, Davi. meu amor? Davi que fez a chamada pra gente. Ó, o Coisa Ivan, linda. querido, lá dos Estados Unidos, assistindo. A Sheila Balbo também Oi, está Sheila. assistindo. Abraço. A Jaqueline Nascimento, abraço. O Ivan, nossa, que saudade de você, viu, Ivan? Grande amigo. A Leila Mara também. Sou de Apucarana, Paraná. Legal. Seja bem-vinda, Leila. A Sheila Balbo dando boa noite. É, irmã pra do gente. Douglas, a esposa do Douglas. Sim, verdade. sim. Que legal. Ai, ai. Muito bom, gente. Bom, Bom, a Varlete acabou de entrar, Ô, Ana Maria Varlete, Galina, querida. lá de Najá. sim. Ó, a Marlene Lázaro, Fila, abraço. Muito bom. Legal. Pessoal, Olha, já tá. Marcelo Higino, craque Marcelo. Boa noite, Marcelo. Legal, gente. É, já tem um número legal de pessoas assistindo. Que bom. Né? Aí hoje o tema vai ser muito interessante. Né? Então, é a primeira live de 2021. Né? Nós desejamos um feliz 2021 para todos vocês. E esse ano a gente tem lá já uma programação de temas, mas vocês podem sugerir também. Tá? O tema de hoje, por exemplo, foi sugerido por uma paciente, pela Uraide Merino. E é um tema muito interessante e a gente acabou, então, estudando sobre o assunto, fazendo as pesquisas necessárias para falar hoje. Então, quando vocês quiserem sugerir temas, tá, estamos abertos a discutir aquilo que é interessante para vocês.
É claro que nem todos os temas que vocês sugerirem a gente vai conseguir explorar, né? Mesmo porque tem que ter sempre uma correlação direta com a neurologia e tem que ter sempre a parte de orientações gerais, boas orientações. Então, se a gente for falar de uma patologia neurológica cuja a orientação médica é só medicamento, então não vai valer a pena porque a gente precisa individualizar o tratamento, né? Então é isso, ó, Solange querida assistindo, minha funcionária. Ah, Solange por aqui. Oi, Solange! Ó, a Maristere Scarpellini também dando boa noite pra gente. Boa noite, Marister. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Kessely lá de Maringá já entrou, já tá por aqui. A Rosimara Simeone Arduin, que você tinha dito, que tinha visto, né? A Irene Galina, boa noite, Irene! Um abraço, Irene. A Silvia Kruger também tá com a gente. Legal. Muito bom. E a gente sempre também manda um abraço para algumas pessoas que assistem depois. E às vezes eu esqueço de mandar o abraço e eles me cobram, né? Então, o Ratinho, o grande jogador de futebol Ratinho, campeão alemão pelo Kaiserslautern, na década de 90, um grande amigo meu que hoje mora na Áustria, ele sempre assiste depois, mas sempre assiste, um cara muito querido, muito admirável. O meu amigo Odeni, lá de São Paulo, né, um amigo que nós conhecemos lá na Suíça e a amizade ficou forte, isso já tem 2 ou 3 anos, né, e a gente continua em contato. O meu pai, que sempre assiste, a Neuza, que sempre assiste, tá? Então é isso, gente. Então vamos começar a falar do assunto, porque a gente vai explorar, vocês vão participar, vocês vão fazer perguntas. Agradecer ao Davi, meu sobrinho lindo, querido, que fez a chamada das lives, né? Menino é um artista, menino lindo, inteligente. Davi meu tio Milton. Davi é um menininho espetacular, vai dar muita alegria pra gente. Então hoje a gente vai falar sobre jogos eletrônicos e a ação desses jogos eletrônicos no cérebro. É uma preocupação geralmente para os pais, né? As crianças e os adolescentes gostam dos jogos eletrônicos. Aqui a gente não vai ficar combatendo os jogos eletrônicos porque a indústria dos jogos eletrônicos é extremamente poderosa e ela não vai parar de evoluir. Ela não vai parar de conseguir a atenção dos nossos filhos cada vez mais, porque os jogos vão evoluindo, vão ficando mais atrativos. E é claro que, de maneira geral, a indústria dos jogos eletrônicos não está interessada na saúde cerebral dos seus clientes. Ela está interessada, sim, em consumo, em fazer com que esses jovens, esses adultos consumam cada vez mais esses jogos. E para as crianças isso pode ser um grande problema, conforme a gente vai falar aqui. Lembrando que nem todos os jogos são ruins, lembrando que não é necessário a gente banir os jogos eletrônicos da face da Terra, não é isso que eu vou propor, mesmo porque isso nem é possível. Mas cabe a mim orientar, tentar passar para vocês as informações e os pais precisam entender que a responsabilidade em relação aos filhos, no seu consumo de jogos eletrônicos, a responsabilidade é sempre dos pais. É a gente que tem que tentar, de alguma forma, ajudar, administrar a situação para que ela não saia do controle. Mesmo antes de falar da parte científica, eu acho que muitos de vocês devem estar familiarizados com a situação de ter lá um filho, um neto, que fica muito tempo jogando, e aquilo vai preocupando a gente, porque às vezes a criança deixa de brincar, deixa de se socializar, deixa de amadurecer no mundo real para ficar só no mundo virtual. E isso pode produzir, sim, uma perda do desenvolvimento neuropsicológico.
Os jogos eletrônicos, eles melhoram algumas coisas nas crianças, nos adolescentes. O que é que melhora? Geralmente o reflexo pode ser melhorado, talvez a capacidade de pensar mais rapidamente sob pressão, às vezes melhora a coordenação motora em algumas situações. E nós temos que lembrar que existem jogos de vários tipos, tá certo? Então a gente vai comentar sobre isso, né? Quais são os jogos mais adequados e o que a ciência fala a respeito de jogos violentos. Existe um estudo que eu vou comentar com vocês, da Universidade de Montreal, no Canadá, a respeito disso. Tá? Bom, a gente pode observar no dia a dia que os jogos eletrônicos podem atrapalhar o desenvolvimento escolar de uma criança. Pode atrapalhar a atividade profissional de um adolescente, de um adulto jovem. Isso fica claro. E quando isso começa a acontecer, vira realmente um problema. Bom, de maneira geral, conforme a gente vai falar, o tempo que se fica jogando é fundamental para a gente determinar se vai haver complicações cerebrais, danos cerebrais ou não. Então, o número mágico é o seguinte: acima de 2 horas por dia de jogos eletrônicos já é suficiente para reduzir a produtividade cognitiva, a produtividade intelectual. Acima de 2 horas por dia, isso já é suficiente para piorar o desempenho da criança, do adolescente, do adulto jovem nas atividades estudantis. Tá? Em 2018, então bem recentemente, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a compulsão por videogames como sendo uma patologia. Então entrou na classificação internacional de doenças. Até então a gente via que causava problemas, mas não tinha lá uma classificação ainda internacional de doença que admitisse excesso de jogos eletrônicos como patologia. E agora isso mudou, a partir de 2018. Tá? Bom, como que os jogos levam à compulsão? Como que os jogos levam os jovens a ficarem viciados? Isso acontece através de um sistema chamado sistema de recompensa cerebral. Esse sistema de recompensa cerebral, ele é determinado por um neurotransmissor chamado dopamina, e sempre que a gente está numa situação de prazer, de alegria, esse sistema de recompensa ele é ativado. Os jogos eletrônicos fazem isso com o cérebro humano. Então, a criança está jogando, o adolescente está jogando, o adulto está jogando, e os jogos, eles oferecem muitos prêmios, né? Oferecem muitos prazeres, é o chamado reforço positivo. Então, o indivíduo está jogando aquelas imagens legais, aquelas armas poderosas, e à medida que ele evolui no jogo, ele começa a ter recompensas. O número de pontos aumenta, ele ganha uma arma mais poderosa, ele se vê subindo no ranking. Então, isso faz com que o indivíduo libere dopamina. E essa liberação de dopamina faz com que ele procure de novo aquilo, porque ele quer mais e mais e mais aquilo. Ele faz um esforço relativamente pequeno no jogo e ele já é premiado. Então, o mundo virtual oferece essa possibilidade de recompensas com pouco esforço, enquanto a vida real não é assim, né? Esse sistema de recompensa, ele foi muito importante no desenvolvimento humano, porque funciona mais ou menos assim. Se a gente imaginar lá os homens das cavernas, o caçador-coletor, aquele que se esforçava mais, que caminhava mais, que fazia um esforço maior, ele ia ter uma recompensa maior. Por quê? Porque ele ia para lugares mais distantes, onde só ele ia chegar, ou poucos iriam chegar, e lá
teria mais frutas para ele coletar, teria mais caça, a caça seria mais farta, então ele se alimentaria melhor. Então o esforço que ele fazia compensava. Então o cérebro humano ele foi entendendo, ele foi desenvolvendo uma via neuronal em que se entende que o esforço traz a recompensa. Existem diversos estudos no campo da psicologia que mostram que aqueles indivíduos que são mais tolerantes, mais fortes aos esforços, eles conseguem mais sucesso na vida. Então, funciona assim. Então, quem vive no mundo virtual se acostuma à recompensa fácil, liberação de dopamina com pouco esforço. E na vida real não é assim. Então, quando o indivíduo fica muito tempo no mundo virtual, conseguindo aquelas recompensas, liberando dopamina com aquele esforço do jogo, ele vai perdendo o interesse pela vida real. E ele vai ficando mais tempo e mais tempo no mundo virtual. Isso é um grande problema, porque essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, quando eles vão para o mundo real, eles ficam muito mais susceptíveis a desistirem no primeiro obstáculo que aparece. Eles ficam pouco resistentes às frustrações da vida. Então, quando o indivíduo está ali compulsivo pelo jogo, o mundo virtual fica muito mais interessante. Então, esse sistema de recompensa, ele começa a ser ativado o tempo todo com o esforço do jogo e o indivíduo acaba abrindo mão do mundo real, que dá muito mais trabalho para se conseguir a recompensa. Tá? Então, é um truque do sistema dopaminérgico, um truque do sistema evolutivo cerebral. Esse sistema de recompensa ele foi extremamente importante para que a humanidade evoluísse. Mas hoje esse sistema de recompensa ele é utilizado para manter a compulsão em algumas coisas, como, por exemplo, em jogos eletrônicos. Tá? Meu amor, mais uns boa noites aí? Sim, mais uns boa noites aqui. A minha conexão caiu, então eu perdi alguns nomes, ficaram ali em cima. Mas sabe quem eu vi aqui? A Márcia Bloss, lá de Gamboa. De Gamboa. Olha que gostoso, né? Que legal, Márcia. Abraço, a gente Márcia. não esquece a sua energia, né? A sua simpatia e, é claro, o seu maravilhoso café da manhã, né, Márcia? É uma mestre na cozinha, Márcia. Maravilha. Pois é. Ó, em breve estaremos de volta a Gamboa. Com certeza. A Juliane Lobo tá aqui com a gente também dando boa noite. Boa noite, Juliane. A Enesete Monzani. Enesete, querida. A Neila Mantovani também com a gente. Neila lá de Colorado, abraço. Um abraço pro pessoal de Colorado assistindo, né? Eu sei que tem bastante gente de Colorado que assiste a gente, né? Os parentes, né, meu amor? Sim, alguns parentes, sim. A Joyce Berti também dando boa noite. A Fernanda Gravena aqui, ela tá sugerindo o tema também para a próxima live. Legal. A Rosimar Arduin também já tá. Sim, depois nós vamos ver. Sugerindo o tema, muito obrigada. E a Toscana com a gente, Toscana, linda querida. Toscana, sempre boa presente, noite, né? Sempre aqui, né? E é claro, José Uana, o nosso amigo. Grande Uana, craque Uana. Abraço, meu amigo. A Lúcia Keiko também participando. Abraço, Lúcia lá de Londrina. O Alessio e a Juliana, que são lá de Najá. Legal, também abraço. Participam direto Alessio com a Juliana. gente. O Valdecir e a Elisângela também aqui com a gente. Esses estão sempre presentes, sempre, né? Muito queridos. Muito bom isso. A Silvana Santos também participando. A Ana Bispo, que é a mãezinha da live, né? Sim, é verdade. Ela mandou uma mensagem pra gente. Antes de continuar, a gente não pode esquecer do Alan. O filho da Eva, querido Alan, que quer ser neurologista. Legal, que legal isso, é só né? estudar bastante que você chega lá. Chega lá, com abraço certeza. para você. Ó, a Solange Betasa também dando boa querida. noite. Regina Takashima. A Flaviane Calistro também. A Adelita Romagnoli. Adelita, querida, irmã do Elton. Né? Abraço, cunhada Adelita. da Lô. Legal. Que legal. A Kessler, já o filhinho dela, o Pedro, já disse que está por aqui assistindo também. Que legal. Viu? Assista aí, Pedro. A Simone Zanata. E ela tá dizendo que, ó, vocês não me conhecem, mas sou seguidora. Que legal, que bom, Simone. que legal, Abraço. Simone.
O Márcio Alexandre Gouveia também participando. O Márcio é o que tocou no lançamento do meu livro. Isso que eu Ele foi lá e roubou a cena. Ele é tão competente que ninguém prestava atenção mais no meu livro. Ele é um instrumentador fez fabuloso. Diferença, né? Lá no dia do lançamento um cara do livro. maravilhoso, Foi um cara legal. que é um artista de verdade. Abraço, Márcio. A Vilma Shelley tá por aqui também, abraço, sempre assiste. Abraço, Vilma. Deixa eu ver quem mais. O Jeremias. Jeremias, meu amigo querido. Zélia Nunes também. Iracema Bisca. Abraço, Flávia Iracema. Manosso. Abraço. Tá participando. Legal. Ivani Guidini também participando. Sempre presente. Aí a Val já tá fazendo uma pergunta que depois eu passo para você. Tá bom? Beleza, vai acumulando as perguntas Sim, aí que... Pode deixar. Bom, então eu estava vendo uns artigos de algumas universidades e também algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde. E é muito interessante a gente dizer o seguinte, que o nível de compulsão pelos jogos varia. Tá? Então, existem níveis de compulsão que são mais superficiais e existem níveis de vício reais mesmo, né? Níveis assim que o indivíduo abandona tudo e fica só no jogo. Então, eu tive a oportunidade de ver algumas descrições de caso. Então, por exemplo, em São Paulo, teve um paciente que foi atendido no ambulatório da USP, que ele jogou por 55 horas seguidas, sem sair do computador. Então, ele usava uma fralda, com uma mão ele descartava a roupa suja, a fralda suja, e com outra ele continuava jogando. E a mãe, então, conseguiu levar esse adolescente até o ambulatório do HC para ele receber um tratamento. Então, para vocês verem que tem casos extremos, tá certo? Né? Casos em que pessoas entraram em inanição, ficaram desidratadas de tanto tempo que jogaram. Então tem esses casos extremos, que são raros, felizmente. Mas os casos mais leves de compulsão, esses são mais comuns. Né? Então, a Organização Mundial da Saúde ela classifica ali em 3 níveis. Tem o primeiro nível em que o indivíduo gosta muito de jogar e aí ele não estuda, que talvez aquele período da tarde que era para o adolescente estudar, ele já não estuda, ele prefere ficar jogando. Aí à noite, ao invés de ir dormir, ele continua jogando, e isso começa a interferir lá nos resultados na escola, as notas começam a cair. Né? Isso é o nível inicial de uma compulsão, de um vício por jogos eletrônicos. Aí o outro nível seria já o indivíduo comprometendo parte da vida social, ou grande parte da vida social. Então ele quer só jogar. Ele passa a noite jogando, ele não vai à escola porque ele quer jogar, ele não almoça mais com a família porque ele quer jogar, ele vai abandonando os amigos no mundo real e passa a ter apenas o mundo virtual. Isso já é um nível um pouco mais complicado de vício nos jogos eletrônicos. E tem um terceiro nível, que esse é o mais severo mesmo. Esse realmente o indivíduo abandona tudo e ele só vive para o jogo. Tá? Então hoje eu vi a história do David. Ele também é um paciente do ambulatório do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esse rapaz, ele jogava, ele foi ficando tão adicto ao jogo que ele perdeu o emprego, aí depois ele foi atrapalhando a vida conjugal e ele acabou perdendo a esposa também. No final ele estava sozinho, ele só jogava. E até que chegou um momento em que ele estava tão mal que ele sozinho resolveu procurar por ajuda. Então vocês vejam que existem casos extremos. Né? Felizmente isso é relativamente raro. Mas se a gente for pensar nesse nível mais leve de compulsão, esse nível mais leve de vício, esse é mais comum. Né? Isso eu acho que a maioria de nós já vimos. Né?
né? Um filho, um neto, o mesmo adulto jovem que começa a comprometer a sua qualidade nos estudos ou a sua qualidade na vida profissional em detrimento do jogo, tá certo? Bom, existem vários tipos de jogos, né? Eu fui estudar, então, sobre o assunto, eu descobri que existem alguns jogos educativos que são muito interessantes, mas normalmente as crianças, os jovens, os adolescentes, eles preferem os jogos que estimulem, que tenham mais desafio. Tá? Então, eu vi um estudo da Sociedade Americana de Neurologia, eles fizeram um estudo retrospectivo de 100 trabalhos e eles chegaram à conclusão que os jogos violentos predispõem a atitudes violentas. Tá? Isso é um assunto muito controverso. Né? Quando teve aquele ataque ali naquela escola em Suzano, que 2 indivíduos entraram de 17, outro de 25 anos, armados, mataram 7 pessoas, feriram acho que 11. O vice-presidente disse que isso tinha acontecido porque a nossa garotada gostava muito de jogos violentos. Né? Isso implicou em uma reação dos gamers, né, que fizeram um protesto dizendo que eles eram gamers e não assassinos, e eles estavam ali protestando e que aquele massacre não teria nada a ver com jogos violentos. Bom, isso é muito controverso, né? Aí existiu também um ataque semelhante nos Estados Unidos e o presidente Trump disse isso também, que aquilo ali era por causa dos jogos violentos que a garotada jogava. Bom, isso não é científico ainda. Tá? Então, aí eu fui ver um estudo da Sociedade Brasileira de Psicologia. O pessoal fez um estudo legal, acompanhou por um período longo, e eles chegaram à conclusão seguinte, que as crianças, os adolescentes, os jovens, eles gostam no jogo do desafio e não da violência, tá certo? Eu achei isso muito subjetivo, né? Porque é claro que se você inquirir um jovem que já sabe que aquele jogo violento não é legal, porque as pessoas ficam falando para ele, as pessoas da família falam que não é legal, é claro que provavelmente ele vai dizer, olha, não, eu não gosto porque tem arma, porque eu mato, porque eu atiro, eu gosto porque tem desafio. Eu, particularmente, fico mais com a conclusão dos americanos, da Sociedade Americana de Psicologia, de que os jogos violentos predispõem à violência. Tá? Essa é a minha impressão nessa discussão tão intensa. E aí, recentemente, na Universidade de Montreal, no Canadá, eles fizeram então um estudo, aí já um estudo mais interessante, um estudo mais objetivo, em que eles observavam a função do cérebro no momento em que os jovens jogavam. Então, você consegue ver ali um metabolismo através da ressonância magnética funcional e se chegou a uma conclusão muito interessante. Eles dividiram esses jovens em grupos e aqueles jovens que jogavam 90 horas por semana, por mês ou mais, dava mais que 3 horas por dia, esses jovens tiveram alterações na estrutura cerebral, não só em função cerebral, vejam bem. Esses que jogavam muito, mais que 3 horas por dia, eles tinham um hiperdesenvolvimento de uma área do cérebro chamado núcleo caudado, que é uma área que a gente utiliza mais para movimentos reflexos, para direcionamento, que o jogo exigia isso, esses jogos violentos. Em contrapartida, eles tinham uma perda de neurônios de hipocampo, uma área extremamente importante do cérebro relacionada à memória de longa duração. O hipocampo também trabalha nos algoritmos de função, ele trabalha também no raciocínio, na memória de longa duração, na inteligência como um todo. E esses jovens que jogavam mais tinham uma redução de volume dessa estrutura. Então esse foi o primeiro trabalho que chamou a atenção, mostrando que esses jogos violentos
em excesso, eles produzem alterações cerebrais que vão perdurar pelo resto da vida. Então aí vem a primeira discussão. Quando a gente observa nossos filhos, nossos netos jogando, a gente tem que participar da escolha dos jogos, o que é muito difícil, muito complicado, porque as crianças, e a gente tem experiência aqui, né, meu amor, com os nossos moleques, eles acabam jogando jogos violentos. E a gente não consegue controlar essa escolha. Então, o que a gente pode fazer é limitar tempo. Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas os jogos violentos, certamente, eles têm, sim, uma característica de alterar a estrutura cerebral para o mal, tá certo? Piora a função cerebral. Então, nesse estudo, os jovens que jogavam mais que 3 horas por dia jogos violentos, eles acabavam tendo uma perda do volume do hipocampo, que é uma alteração extremamente preocupante e que atrapalha o indivíduo quando ele vai para a vida real. Ele abandona a vida virtual, ele vai para a vida real, ele vai ter dificuldade de relacionamento, ele vai ter dificuldade de memorizar, ele vai ter dificuldade de raciocinar. Olha só que coisa pesada, mas é isso que acontece que os estudos estão mostrando. Tá? Então isso vale mais para jogos violentos. Quando você pega um indivíduo que está ali naquela fase de obsessão pelo jogo, que está ali naquela fase de compulsão pelo jogo, está realmente viciado, e você tira o indivíduo desse meio, o que acontece? Ele se rebela, ele tem uma síndrome de abstinência, ele fica irritado, ele fica agressivo. É uma abstinência. Quando ele volta para o jogo, ele consegue de novo olhar para o pai, para a mãe, às vezes conversar. Mas quando você tira dali, ele tem crise de abstinência. O indivíduo que joga muito, mesmo quando ele está nos seus intervalos, ele tende a ser mais irritado. E esses jogos violentos, é óbvio que quando a gente expõe o nosso cérebro a estímulos, esses estímulos eles são captados. Se o indivíduo joga jogos violentos, ele passa a ter a violência como uma possibilidade de reação a problemas. Fica no repertório do indivíduo a possibilidade de violência para a resolução de problemas. Então, jogos violentos não é interessante e não deve ser jogado. Inclusive, tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês, mas pede para que os pais se posicionem nesse sentido, de evitar que os filhos joguem jogos violentos. Tá certo? Meu amor, pode falar. Nessa questão aí que você está falando, dos pais, de como conduzir essa conversa com os filhos, nós temos aqui a Val Bressan e a Joyce Bert, elas têm, na verdade, acho que elas estão fazendo meio que uma súplica aqui, né? Como poderia conversar, sem tirar de uma vez os jogos e sem que isso fosse entendido como uma punição, por exemplo, né? Qual é a receita? Então, a receita é a seguinte. Primeiro, a gente precisa, sempre que possível, tirar a criança ou adolescente do mundo virtual e colocar no mundo real. E tentar trazer racionalidade para a criança. Tentar conversar, tentar explicar esses malefícios que o jogo em excesso propicia. Então, é sempre na base da conversa, não tem outra forma. Então, você precisa limitar o tempo, não tem como você tirar e falar, nunca mais você vai jogar jogos eletrônicos. Mas você pode limitar o tempo. Você pode falar, olha, você vai jogar só 2 horas por dia. Por quê? Porque a gente sabe que se você jogar mais que isso, você vai ter problemas. Vai te atrapalhar no estudo, vai te atrapalhar na relação social, na relação familiar. Então, você tem que trazer a racionalidade para essa criança, para esse adolescente. Ele precisa entender o porquê que ele não pode ficar jogando o tempo todo. Na maioria das vezes, isso gradativamente é suficiente.
né? Quando a gente não consegue, quando então a criança, o adolescente, o adulto, o jovem joga compulsivamente e ele não consegue mais entender que o mundo real é mais importante que o virtual, aí sim precisa de uma ajuda especializada, né? Aí precisa realmente do médico, porque aí vai ser necessário a psicoterapia e também, muitas vezes, medicamentos. Mas, a princípio, essa é a regra, você determinar o tempo que vai jogar, não podendo ultrapassar 2 horas, né? A Organização Mundial da Saúde fala em 3 horas, só que 3 horas por dia eles colocavam antes desse trabalho que saiu da Universidade de Montreal, no Canadá, que mostrou que 3 horas já é suficiente para fazer alteração na estrutura cerebral, 3 horas por dia. Então, provavelmente, essa recomendação da Organização Mundial da Saúde vai mudar, né? Então, a gente sabe que até 2 horas tem uma certa segurança, mas que isso já vai trazer consequências, tá? Isso vale para esses jogos ruins. Tem uns jogos bons que eu estava vendo, vou comprar até para os moleques aqui para jogarem, né? Tem alguns jogos, por exemplo, tem um jogo chamado Nova Ortografia. Você acha que os moleques vão gostar ou não? Né? Aí tem as pontuações, os desafios, o indivíduo vai aprendendo as regras do novo acordo ortográfico. Eu jogava. Então, esse seria ótimo. Tem um chamado Jogo da Independência, que explora toda a história do Brasil. O indivíduo vai aprendendo, vai ganhando as recompensas. Veja só, eu nunca vi o Milton jogar esse jogo da Independência. Já jogou, Miltinho? Tá vendo? Tem um chamado Xenubi, que ele leva ao aprendizado de química, faz os jogos com os elementos da tabela periódica. Tem um chamado Dominó, que você aprende matemática e raciocínio rápido. Então, tem jogos eletrônicos que são bons, são educativos, né? Mas esses normalmente não são atrativos. E eles têm desafios. Então, vai me dizer que a criança gosta dos jogos violentos porque tem desafio? Não, eu acho que a criança gosta do jogo violento porque a raiva é um sentimento muito atrativo. A raiva é um sentimento em que você libera muitos neurotransmissores, né? E a raiva é o que você coloca em ação ali para atirar, para matar, né? Para roubar um carro. Como é que chamava aquele jogo, meu tio? Que matava a velhinha? GTA. E atropela a velhinha. Nossa, que você ganha ponto. Aí você mata né? Você mata um policial, ganha ponto. Então, tem desafio, mas tem a raiva que está implícito na violência. E a raiva é um sentimento muito atrativo. Quando a gente está com raiva, a gente se energiza, né? Então não é só o desafio, mas a violência. E a violência, eu acho que ela é viciante, muito mais viciante do que qualquer outra coisa que implique em desafio. A Fabiola está participando, ela já Fabiola, disse querida, que vai adquirir esses jogos para o Matheus. É isso aí, Matheus. Matheus vai me odiar para sempre. Não é nada. Nós temos mais perguntas. Pode fazer. Posso fazer? Ó, a Jaqueline Nascimento também está participando. Boa noite, Jaqueline. Querida, abraço. E ela quer saber assim se pode acontecer de cristalizar alguma região do cérebro devido à compulsão por jogos. Então, a alteração que a gente tem até agora de estrutura estudada e bem documentada é essa alteração de perda de neurônio do hipocampo. O hipocampo, então, ele vai ficar diminuído de tamanho. Isso vai interferir na função global do cérebro como um todo. Tá? Mas cristalizar, eu não vi nenhum estudo assim. Mas é mais de perda de neurônio mesmo. Porque o interessante é que o indivíduo tem uma melhora da ação do núcleo caudado, que é uma estrutura profunda do cérebro. Mas isso vale muito pouco, porque o núcleo caudado ele serve para que a gente se posicione e escolha os lugares num labirinto, por exemplo, sem memorizar nada. É algo só meio que instintivo. Instinto, né? É algo de instinto puro. Então isso, no dia a dia, no mundo real, isso vai ajudar nada. Agora, o hipocampo, que é algo que realmente ajuda, que realmente é importante, esse vai, o quê? Vai diminuir de tamanho.
Isso nós estamos falando para os jogos violentos, para aquelas crianças que jogavam mais que 3 horas por dia, tá? Mais pergunta, meu amor? Nós temos aqui alguns comentários, né? Por exemplo, ó, a Juliane Lobo, ela tá dizendo assim que com essa pandemia, por conta do estudo ser online, então as crianças elas tiveram que ter um pouco mais de proximidade com a tecnologia, né? E que por causa disso as brincadeiras foram interrompidas por causa do perigo e tal. Então o escape da molecada nesse sentido foi a tecnologia. Mas assim, a gente também não pode confundir que a tecnologia utilizada, por exemplo, no estudo híbrido, né? Talvez ali, né? Você tá ali estudando nos meets, vendo o teu professor, fazendo as experiências. Então ali já para ir pro jogo é um pulinho, porque a ferramenta é aquela, né? Sim. Tenho certeza aí que a verdade, Juliane... tem razão. É um problema ainda maior, né? Ficou mais complicado Ficou lidar com isso. complicado daí até mesmo fiscalizar, né? Sim. Porque a criança tá lá no celular, ela tá lá no computador, às vezes o pai, a mãe pensa que tá estudando por causa da forma do estudo. Essa pandemia, ela levou a esse problema, né? Que foi a redução da socialização de maneira geral. Como a gente já falou em outras lives, a socialização ela é fundamental para o desenvolvimento cerebral, principalmente para as crianças. E nessa pandemia, além deles largarem a socialização, eles também acabaram entrando mais nesse mundo virtual dos jogos, né? Que realmente pode ser um grande problema. Ela está dizendo que lá na casa dela eles brincam com dominó, baralho, para tentar tirar um pouquinho o celular. Tirar o celular. da mão, né, da molecada. Sim, bem bacana. Quando você estava falando nessa questão de também das crianças ficarem nervosas, né? Por conta dessa proximidade com os jogos, teve uma mãe aqui que realmente notou isso, falou que o filho notou essa diferença no comportamento do filho depois que ele passou a jogar os jogos eletrônicos. Antigamente, isso na escola, as pessoas, os professores acabam notando antes uma queda de desempenho escolar preocupava demais, principalmente em relação às drogas. E tem alguns estudos mostrando que atualmente o principal fator para a redução do desempenho escolar tem sido os jogos eletrônicos. Okay. Ó, nós temos aqui algumas mães colocando até nomes dos jogos que os filhos jogam, que é o como é que é? Counter-Strike. A gente não sabe mais nem. Counter-Strike. Eu lembro que ou CS, né? Eu lembro que na CS. escola o pessoal falava muito do Free Fire, né? A molecadinha ali, o Free Fire. Mas a gente não pode confundir também que a tecnologia, ela também trabalha muito em favor da educação e tem muita coisa bacana, muita coisa legal também, a tecnologia, né? Ela chegou para ficar, né? Não tem como. Exatamente. A gente utiliza a tecnologia para tudo, né? A gente está falando especificamente dos jogos eletrônicos e principalmente dos jogos eletrônicos voltados para a violência. A Sandra Shell aqui, ela está participando. Boa noite, Oi, Sandra. Um abraço. E ela está dizendo que em consultório, né, isso que nós dizemos aqui, que é um problema muito grande, a questão das crianças, dessa mudança de comportamento, de ver que as crianças estão ficando cada vez mais irritadas por conta desse número alto aí de jogos, né, essas horas, né, em excesso. E no virtual aqui tem a Simone Zanata também, ó. No virtual podem estar jogando com um perfil fake e do outro lado ser um pedófilo, um golpista, etc. Aí já tem outro problema, né? É verdade, dentro bem colocado. Dos jogos. Isso é uma preocupação também. É um risco, problema. É um perigo. Sim. É isso, meu amor. É por aí. Então, a OMS ela colocou umas características interessantes para a gente começar a se preocupar quando aparecem nos nossos filhos, né? São as características do jogador compulsivo. Então, primeiro eles colocam, o indivíduo joga demais, ele começa a ter prejuízo de outras atividades ou interações sociais. Então, é aquela história de começar a deixar de sair com a família, de almoçar com a família, ou de brincar com os amigos, de jogar futebol para ficar jogando.
jogo levando ao prejuízo de rendimento na escola ou prejuízo no rendimento profissional. Esse é outro sinal de alerta de que esse jovem está jogando mais do que deveria e está caminhando para a obsessão pelo jogo, para o vício. 3. Diminuição do tempo de sono devido ao jogo. Então a criança, jovem, o adolescente joga ali a noite toda, no outro dia ele vai estudar. Imagina o rendimento, né? Vai ser horrível. Aumento de conflitos familiares. Então, à medida que vai ficando viciado nos jogos eletrônicos, começa a ter menos paciência, começa a ser mais impulsivo, perde o freio emocional, então ele acaba ficando muito mais agressivo. E a outra característica de que realmente já é um problema de vício em jogos eletrônicos é quando você retira o indivíduo dos jogos, ele então tem a crise de abstinência, que é com irritabilidade, com agressividade, com depressão, com ansiedade extrema. Tá? Então, quando existem essas condições, né, quando a gente observa uma situação dessa, então é hora de começar a agir. Né? A princípio conversando e explicando e tentando limitar esse tempo de jogo. Se a gente não consegue, então nós precisamos da ajuda de um profissional para que seja feita a psicoterapia e muitas vezes o medicamento associado. Mais perguntas aí? Meu amor, nós temos muitas pessoas aqui que estão participando da live, que estão dando boa noite pra gente. O Marcelo Kusumoto tá por Oi, aqui. abraço, Marcelo. A Luciana Botari também, que Oi, sempre Luciane, participa. A sempre Meirielle presente. Barizon também está Meirielle, participando. querida, abraço. Walter também. Walter Barizon. A Meirielle disse, inclusive, que ela chegou atrasada, mas que depois ela vai lá pro YouTube e pega o início que ela perdeu, né? Ela Legal. diz assim, que antes tarde do que nunca. É isso aí, muito bom, Meirielle. Essa abraço. é a ideia, né? A Mieco, lá de Cruzeiro do Sul, que Oi, sempre Mieco, participa abraço. também com a gente. Sim, sim. Né? A Branca Martins participando também, a Joyce Bert, que inclusive foi aquela que deu depoimento, né? Observando a mudança de comportamento do filho, falando da irritabilidade, a Michele Matsuda lá de Londrina participando, a Jussaine também. Oi, Jussaine, abraço. Deixa eu ver aqui quem mais. A Ivani Guidini, ela tá fazendo um questionamento aqui. E quando essas crianças jogam em grupo, mas no mundo virtual? Tem ali uma socialização, mas é uma socialização virtual. A socialização no mundo virtual, ela não é completa. Ela é uma interação muito parcial, né? A maturidade cerebral, ela tem muito a ver com o contato olho no olho, com a observação da expressão facial, às vezes com o toque no momento da conversa. Então é assim que se estimula diferentes áreas cerebrais, né? Assim que se estimula os neurônios em espelho, dos quais nós já falamos em lives anteriores. É nessa relação tete a tete que você aprende a empatia, que você consegue realmente sentir o que o outro está sentindo, entender a posição do outro. Na realidade virtual, no relacionamento dentro dessa realidade virtual, nada disso acontece. O indivíduo se relaciona com uma tela. Então, a maturidade cerebral de uma criança, de um adolescente, de um jovem, vai ser completamente comprometida pelo excesso de tempo passado na frente de um computador com jogos eletrônicos. Então, a socialização virtual não substitui de forma alguma a socialização na vida real. Assim como nas redes sociais, por exemplo, sim, né? Sim, muito parecido, né? Olha quem está participando, a Cirlei tá Oi, aqui. Cirlei, abraço, Cirlei, tudo bem? Tudo bem, Cirlei? Que bom ter você por aqui, viu? E a Sandra Shell, ela tá fazendo uma colocação, e aqui é interessante falar sobre isso, né? Porque quando você coloca, ela está dizendo aqui dos pacientes com TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a tecnologia atrai ainda mais, e muitas crianças que são diagnosticadas com esse transtorno, elas chegam a jogar por mais de 10 horas. Isso.
Então você veja como Que os jogos loucura, são né? interessantes. Essa colocação da Sandra é excelente. Muito boa. Você veja como os jogos são atrativos. Então uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção, que não consegue, tem hiperatividade, não consegue fazer nada, não tem nenhum desempenho legal na escola, não tem nenhum desempenho bom em relações sociais, mas chega na frente da tela do computador, tem um jogo ali que é tão estimulante que segura. E ali ela consegue desenvolver a atenção, né? Então vocês vejam o tamanho do estímulo que esses jogos eletrônicos, em especial os violentos, trazem para as crianças, né? Um estímulo assim que não dá para competir, né? A escola não vai conseguir competir com esses jogos. Então por isso que tem que trazer essa criança, esse adolescente para o mundo real e ir explicando e ir limitando. Eu sei que é muito difícil, mas isso é uma função dos pais. Isso é uma responsabilidade dos pais. E eu sei o quanto é difícil, Mas é importante a criança ir entendendo, você ir falando, olha, você vai jogar só tanto tempo e você tentar botar o limite, né? Quando não consegue botar esse limite é porque realmente precisa de uma ajuda especializada. Tem uma mãe aqui que está dizendo que está aprendendo a jogar dama, xadrez. Isso é importante. Então, esses jogos são importantes porque jogar cartas, por exemplo, né? Você observa a reação do outro, né? Você aprende a analisar os trejeitos do outro que está ali na sua frente. Então, realmente, é muito diferente dos jogos eletrônicos, né? Em termos de maturidade cerebral. Nossa, quer ver um jogo legal que é cartas? Eu lembro que eu jogava muito com o Caio. Aliás, eu jogava, porque eu gostava, é o Uno. Porque tem que ter uma interatividade tão grande, você falando da carta. Que legal. Eu adorava. É uma possibilidade, você né? tá ali, né, se socializando, brincando, Sim, é um tempo gostoso pra e passar tem com outros os problemas, filhos. né? Fica muito tempo na frente dos jogos eletrônicos. Aí a gente teria outra live para fazer os problemas do indivíduo ficar muito tempo ali. Então, aumenta o índice de obesidade. Né? Essas crianças não tomam sol, então elas ficam com baixa de vitamina D. Baixa de vitamina D é uma catástrofe. Aumenta a chance de ter doença autoimune, de ter declínio cognitivo, de ter osteoporose. Então, a criança que fica ali na frente, ela simplesmente vai deixando de praticar as atividades ao ar livre que poderia dar saúde para elas. Então, quando você vê uma criança que joga ali o tempo todo, você olha, ele está obeso, ele está acima do peso, isso é extremamente preocupante, né? Extremamente preocupante. Então tem muitos problemas a prática de jogos eletrônicos por períodos mais prolongados. A Meirelle está dizendo que o Tavinho está aprendendo a jogar cacheta. O Tavinho... Vamos tomar cuidado, porque baralho também, né? Não, mas fala pro Tavinho investir na cacheta. A cacheta é gostosa, hein? É melhor do que GTA. Com certeza, né? A Maria Albertina de la Rovere acabou de Abraço, chegar. Maria Albertina, aqui, lá de Matinhos. Isso, o nosso primo, o Valtencir querido, também. lá de Curitiba. A Rose já deu boa noite. Oi, Rose, aqui. querida, boa noite. Klaus. E o Dani tá por aí, Rose, Rose? Klaus e o Dani. Dani, futuro médico brilhante. A Loana também tá por aqui. Um abraço, irmãzinha. Lô. E deixa eu ver aqui quem mais, as pessoas que ficaram lá pra cima, que eu não consegui ver o nome. Pode dar continuidade aí. Então, aí vem a parte final aqui, que é o seguinte, qual a conduta dos pais para combater os males dos videogames? Então aqui eu peguei algumas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e algumas orientações da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, primeiro, até os 2 anos de idade, isso é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tolerância zero para telas e joguinhos, nada de videogame. 0 a 2 anos, a criança precisa ter um desenvolvimento cerebral legal e esses jogos podem atrapalhar de maneira que vão repercutir para a vida toda. Então é uma perda de desenvolvimento neurocognitivo, tá certo? Então, até os 2 anos de idade, 0 de joguinhos. Essa é a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo, e sempre com a supervisão de um adulto. Tá?
É o que eu estou dizendo, não dá para você excluir a criança do mundo digital, não tem jeito. Mas você pode limitar o tempo. Então, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia no máximo e sempre com a supervisão de um adulto. De 6 a 11 anos, máximo de 2 horas e sem jogos de violência. Esse é um momento fundamental da formação da estrutura cerebral, da formação das conectividades neuronais. E jogos violentos nessa fase, eles são catastróficos, porque, como eu disse, a violência ela passa a fazer parte do repertório para a resolução de conflitos. Tá? Então, de 6 a 11 anos, pode jogar no máximo 2 horas, mas sem jogos de violência. A partir de 12 anos, a Organização Mundial da Saúde coloca lá, o limite são 3 horas. Né? Mas lembrando que tem esse estudo canadense que mostra que 3 horas por dia de jogos violentos já é suficiente para fazer uma alteração na estrutura cerebral. Tá? Então, eu acho que 3 horas é muito. 2 horas seria o limite. Né? Aí eles colocam o que é importante, dialogar com os jovens, impor limites. Isso é uma função dos pais. Mostrar que envolver-se no mundo real amadurece muito mais que o envolvimento no mundo virtual. Então, conversar ainda é a melhor opção. Tá? Explicar para as crianças essa questão de quanto maior o esforço, mais prolongado o esforço, maior vai ser a recompensa. Né? E isso acontece no mundo real. Então isso é um problema, saber que as crianças, os adolescentes que estão ali muito tempo nos jogos eletrônicos, eles vão ter essa dificuldade do esforço no mundo real para conseguir a recompensa que eles conseguem com facilidade no mundo digital. Isso faz com que essas crianças tenham menos sucesso na vida, porque nós sabemos que no mundo real só se consegue recompensas depois de muito esforço. Né? Você precisa estudar muito para você conseguir ser um bom profissional em alguma área. Você precisa trabalhar, guardar dinheiro para comprar uma casa. Então você guarda o dinheiro, você vê aquelas possibilidades de prazeres momentâneos, mas você não pode gastar. Você segura para conseguir sua recompensa maior, que é a casa. Então, isso é uma forma da gente evoluir. E os jogos eletrônicos, eles fazem justamente o contrário disso. É pouco esforço e muita recompensa. Então, existe esse risco, né, da criança ficar muito tempo nos jogos, um adolescente que fica muito tempo nos jogos, e na vida ela vai acabar fracassando, porque ela não vai conseguir achar um caminho, ela não vai conseguir encarar aquelas dificuldades, ela não vai conseguir lidar com esforços maiores. Qualquer esforço maior ela vai declinar. Isso é a característica de alguém que não vence na vida, alguém que não evolui. Então, os jogos eletrônicos em excesso podem até comprometer o sucesso futuro de uma criança, de um adolescente. Tá? Bom, aí aqui eles falam também como orientação, procurar ajuda especializada quando houver grande dependência dos jogos, cursando com alterações de comportamento. Isso é mais ou menos o que a gente já falou. E a 8ª orientação é desencorajar sempre a prática de jogos violentos. Jogos violentos fazem mal porque coloca violência no cérebro da criança. É ruim porque a gente sabe que interfere até na estrutura cerebral, reduzindo o volume de hipocampo. Isso vai fazer com que essa criança tenha mais dificuldade para memorizar, ela vai ter dificuldade de aprendizado. Então, jogos violentos é mau negócio. Tá? Então, essas são as orientações gerais. Eu fiz aqui uma mescla da Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial da Saúde. Então, vocês precisam entender que o que a gente consegue fazer hoje, no momento, primeiro, não excluir esses jogos, porque não tem como tirar a criança totalmente dele. Mas a gente pode conversar com a criança, explicar esse problema dos jogos, como isso pode comprometer
a vida no mundo real, explicar para a criança que é no mundo real que ela vai ter o amadurecimento cerebral, que ela vai conseguir se relacionar bem com os outros, que ela vai conseguir substratos para sucesso na vida. E o outro fator importante é que nós, como pais, precisamos limitar o tempo. Então, 2 horas por dia, esse é o limite para que não haja uma alteração cerebral significativa. Tá certo? É isso, meu amor. Agora me fala aí se tem... Assim, ó, a Sandra Shell, ela tá parabenizando o tema, dizendo que como psicopedagoga, ela diz que o lúdico em jogos como dominó, dama, varetas, vou colocar aqui até a cacheta do Tavinho. Cacheta do Tavinho. Permite, né, a interatividade com o outro. Isso é fundamental. É legal, né? Sim, desenvolve e estimula o raciocínio e é muito necessário. Legal, os pais perdem quando não brincam com seus filhos. Isso. Olha só que frase para terminar, né? E no mundo atual, isso é muito comum, né? Os pais chegam cansados em casa, e aí, se o filho tá jogando ali, tudo bem, deixa ele jogar porque eu tô cansado. É uma atitude cômoda, né? Quando o ideal para a criança é brincar com o pai, conversar com o pai. A leitura que os pais fazem para as crianças é de fundamental importância para o desenvolvimento cerebral, conforme a gente já disse. Né? Viu, irmã? Pega aí o diário de um banana e vai ler para o Davi. O Davi gosta que leia para ele, apesar de que ele já está quase lendo. Quase lá. Então é isso, gente. É uma questão séria isso, né? Uma questão séria e da qual a gente não se livra, porque esses jogos eles vão ficando cada vez mais atrativos. E se a gente não colocar limite, a gente perde pro jogo, né? O jogo leva nossos filhos para uma vida mais complicada. Infelizmente. A Damares Cardoso acabou de chegar. Oi, Damares, abraço. Ela está dizendo aqui que está atrasada, mas que depois ela vai assistir a live inteirinha lá no YouTube, ou então até mesmo no Face, né, meu amor? Que ela fica registrada lá. A Andréia Consul, minha prima, uma baita de uma psicóloga, também está participando aqui com a gente. Ela escreveu uma coisa aí. Deixa eu ver, a Sara Fedrigo também está aqui. Sara, deixa eu ver, ó. Ela está dizendo assim, a Andréia, na atualidade, ainda mais, é um grande desafio para nós, pais ou responsáveis, impormos estes tão importantes e necessários limites. Porém, impossível não é. Bora, né? Pôr a criatividade em dia. É isso aí. Não é fácil, mas também não possível. É impossível. Sim, claro, é possível sim. Perfeito. A minha irmã tá morrendo de rir quando eu falei pra ela ler o... É que o Davi vai lá, ela tá fazendo janta, o Davi, mãe, vai ler aqui o banana de pijama. O Davi é bom. Não é o diário de um banana? É o diário de um banana de pijama. O banana de pijama era outro, não, gente. Desculpa tu falha. Bananas de pijamas. Ficou guardado, impregnado aqui na minha memória. Muito legal, gente. Então, eu acho que a gente explorou bem, né, o assunto e foi muito bom. Primeira live de 2021. A Lu tá dando os parabéns pela live. Obrigado. Que legal. Pode falar. Não, eu tô só falando aqui, né, que o pessoal sugeriu alguns temas, tem aqui sugestão de fibromialgia, para falar de fibromialgia, também para falar sobre esquecimento, sono, nós vamos falar sobre tudo isso. Gente, a medicina ela tá evoluindo, principalmente a neurologia, de uma forma assim fantástica, sabe? Então vai ter muita coisa que eu vou tentar passar para vocês com palavras não técnicas, mas através da Academia Brasileira de Neurologia, a gente acaba tendo acesso aos trabalhos mais atuais e é necessário passar isso para a população. Eu acho que essa live é uma forma legal. Então, por exemplo, saiu recentemente um estudo sobre distúrbio de sono e doença de Alzheimer. É interessante a gente salientar que a boa saúde intestinal é fundamental para a função cerebral. Então, inclusive eu estou fazendo um trabalho grande, legal, com o uso de probióticos para tratamento de ansiedade,
mas esses probióticos eles acabam diminuindo a chance de várias doenças, né? Doenças como declínio cognitivo, doenças autoimunes, doenças neoplásicas. Então a gente tem que falar sobre isso, porque a alimentação é de extrema importância, né? Falar sobre os prebióticos, o que a gente deve comer para alimentar as boas bactérias, como a gente pode ingerir essas boas bactérias. Então, a gente vai ter ao longo do ano aí muitos assuntos interessantes para trazer para vocês. Eu vi que a Merielle colocou aqui, zumbido, né? Zumbido, a gente acaba tratando, às vezes, zumbido na neurologia, porque está associado a outras patologias. Mas o especialista em zumbido mesmo é o otorrinolaringologista, tá? Então, aí já é um tema que eu não vou dominar completamente, né? E aqui a gente tenta sempre falar sobre neurologia, porque é o tema que eu domino completamente, que é a minha vida, é meu dia a dia. Mas certamente, fibromialgia é algo do qual a gente pode falar, sim, fibromialgia é interessante. Esquecimento, certamente a gente vai falar ao longo do ano. Tem bastante coisa, aliás, tem temas que nós discutimos no ano anterior e que vale a pena a gente retomar, né? A Merielle está sugerindo trazer convidados. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, olha só. A live ela está indo muito bem e a gente está recebendo algumas propostas interessantes de canal. Bom, não pode falar, porque aí, inclusive, sexta-feira eu vou ter uma reunião com alguém de um canal aí que está querendo que a gente comece a apresentar isso como uma coisa mais profissional. É pouco provável que a gente aceite, porque o meu tempo é muito curto, na verdade, né? Eu tenho os meus pacientes, eu estou envolvido em trabalhos científicos, eu estou escrevendo um novo livro. A gente precisa de tempo para viajar também, né, meu amor? A gente precisa passear lá na nossa praia deserta. Então, é pouco provável que a gente aceite, mas é muito legal isso, né? As pessoas do meio profissional achando que a gente tem potencial. Isso não é nosso objetivo, na verdade, né? O que a gente quer é, assim, esse grupo de pessoas maravilhosas, é um grupo pequeno, quase sempre as mesmas pessoas que discutem os temas, que participam de forma muito ativa. Isso é muito interessante, porque a Merielle falou, por que você não traz um convidado, né? Então aí já vai ficando muito profissional o negócio, né? Mas é uma boa sugestão, viu, Merielle? É uma boa sugestão, Mas a gente prefere fazer assim, né? Uma coisa bem à vontade, é como se nós estivéssemos conversando num churrasco, né? Isso cometendo aquelas distrações, né? Chamando o diário de banana de pistache. Tá aí. Se tivesse um patrocinador pagando a gente, esse erro já seria imperdoável. Já seria imperdoável, mas aqui você já pagaria, é divertido. Já pagaria uma multa. Pois é, a Jaqueline Nascimento tá parabenizando pela live, dizendo que bacana, viva a ciência. Obrigado, o Evanildo Junqueira lá de Najá também tá participando. Evanildo, um abraço, que legal. A Lilian Cristina Plastina tá te agradecendo pela live também. Imagina, a Maristere Scarpellini, Juliane Lobo. Juliane. A Sandra Shell tá sugerindo o tema distúrbios de aprendizagem. Já tem outra pessoa dizendo aqui que também é um tema bastante interessante. Legal. E é isso. A Fátima Ortiz está pedindo para a gente não aceitar a proposta, porque vão ficar famosos e nos abandonar. Não, jamais. Se a gente, se por acaso der certo, vocês vão nos acompanhar na TV, né? Ou num canal da internet, do Face, sei lá, né? A Dalila dizendo que vem muitas lives nesse ano. Opa, sim, legal, certeza, gente. Né? Legal. Então é isso, né? Agradecer a presença de cada um de vocês, ao Edgar, querido Edgar acabou de entrar, abraço, Edgar. Aí depois você assiste, Edgar, vai ficar aí no Face, tá? Dá para você assistir por inteiro, ou no canal no YouTube. É Dr. Milton C.R. Medeiros, tá? Agradecer o Miltinho, que está aqui sempre presente, Miltinho que foi muito bem no Enem, que já tem nota aí para entrar em alguns cursos de medicina, mas nós estamos esperando um que ele quer muito, que nós queremos, que é num curso
um pouco melhor, um curso muito bem conceituado, mas logo, logo meu time vai estar nessa vida da medicina também. Agora o Caio vai entrar na vida do direito, né? Tá todo mundo se encaminhando. E agradecer o meu amor, a estrela da live, né? Que todo mundo adora. E aí na próxima segunda nós não teremos. Meu amor, né? então, eu tava vendo aqui, na próxima segunda nós não teremos, porque a gente tá combinando de fazer a cada 15 dias, mas aí a próxima segunda seria a segunda do carnaval. Não, então nós vamos fazer na próxima segunda. Na próxima segunda? Você sabe sobre o que nós vamos falar? Eu tenho um projeto de um livro, eu e meu amor, a gente até começou e eu estudei muito sobre isso e eu consigo fazer uma live legal. É sobre o amor e o cérebro. O que acontece no cérebro quando nós estamos apaixonados? Quais são as mudanças bioquímicas? Por que nós nos apaixonamos? Por que a paixão acaba? Como manter um amor após a paixão terminar? Então, pode ser um assunto bem interessante também. Eu acho. E esse eu não preciso preparar muito, porque como eu estudei bastante para o livro, e é um projeto que está engavetado, mas que no futuro talvez a gente coloque em prática, mas eu acho que dá uma live legal, e aí a gente já pode fazer na próxima segunda, tá certo? Algumas pessoas estão dando parabéns para você, Miltinho. Obrigado. Então é isso, gente. Tá? Abraço para todos. Foi um prazer enorme. Volta, né? É gostoso, a gente sente saudade de vocês. Que legal, que bom, muito bom mesmo. Beijo, gente. Beijo, Miltinho, seu tchau. Tchau, gente. Abraço, pessoal. Até a próxima segunda às 7 da noite, então. Valeu. Olá.